Olá, meus amados irmãos em Jesus, que a paz do Cristo se faça presente aqui entre nós, que Jesus esteja aqui conosco, iluminando o nosso coração, protegendo a nossa alma e guiando os nossos pensamentos neste momento que todos nós nos reunimos aqui como uma grande família, todos de muito bom coração, para juntos acolhermos o ensino das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, o ensino de Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos por este momento especial que a gente se reúne aqui nesta manhã de terça-feira para juntos meditarmos e refletirmos sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que se encontra no capítulo 24 do Evangelho, no item 11, que é a passagem "Os sãos não têm necessidade de médico". Esta será a passagem que vai guiar a nossa reflexão de hoje, e é muito importante nós esclarecermos aqui, antes de nós começarmos a nossa reflexão diária, que essa passagem ela é dividida entre dois itens. Um item dedicado a compartilhar conosco alguns versículos do Evangelho de Mateus e outro item que é dedicado a nos esclarecer e nos explicar o que esse ensino e esse momento do Cristo narrado no Evangelho de Mateus traz para nós de ensinamento, como também é nos esclarecido nesse segundo item a aplicação desse ensino dentro da visão e do olhar espírita. Então vejamos que é uma passagem que ela traz para nós dois pontos de vistas e os dois se complementam. O primeiro compartilha conosco novamente a explicação do ensino de Jesus, desses versículos de Mateus, e também o segundo traz para nós um pouquinho a interpretação dentro do Espiritismo, sobretudo o olhar voltado para a mediunidade. Então hoje o nosso convite é a gente refletir o que o ensino do Cristo traz para nós de ensinamento, traz para nós de esclarecimento, e amanhã nós convidamos a todos a darmos sequência nessa passagem, refletindo sobre um olhar espírita, sobretudo sobre o trabalhador espírita, o que ela pode nos ensinar. Bom, então vamos iniciar rememorando aqui este trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Então, nestes versículos, é narrado para nós que Jesus vai até a casa de Mateus, que na época ainda se chamava Levi, depois é que ele muda teu nome para Mateus, mas Jesus vai com alguns apóstolos até a casa de Levi, para ali jantar com eles, fazer uma comemoração, porque Levi estava muito contente, porque Jesus o havia convidado para o seguir, e Levi havia aceitado de muito bom coração. Então Jesus adentra na casa de Levi, juntamente com esses apóstolos, sentam-se à mesa e eles estão ali conversando, comendo. Só que lembremos que Levi, ele tinha um cargo muito importante naquela época. Ele era um homem muito poderoso, um homem muito rico e um homem também muito inteligente intelectualmente. Só que Levi, ele não tinha naquela época, antes dele começar a caminhar com Cristo, uma vida muito no caminho do bem. Levi, ele tinha uma vida muito levada aos prazeres da matéria. Levi tinha muitos desejos efêmeros, ele ali fazia muitos equívocos e ele não era bem visto pela sociedade. Então, Levi, vejamos só, ele tinha um meio social compatível com essas ideias dele. Um meio social que também se deixava levar pelos desejos da matéria, pelos desejos efêmeros e por atitudes, muitas vezes, equivocadas. Então, esse era o meio social de Levi naquela época, antes de começar a caminhar com Jesus. Então, vejamos bem, olhando esse cenário, quando Cristo está na casa de Levi, jantando ali, comendo, conversando com Levi, com os amigos dele, com o meio social dele,
Cristo está em um meio social, Cristo está ali dentre almas que tinham desejos muito baixos, desejos muito efêmeros. E o que acontece nessa situação? Algumas pessoas passam ali por fora e eles notam que Jesus está sentado em uma mesa com pessoas que eram consideradas de má vida. E eles ficam abismados de ver essa situação. Então é narrado aqui para nós, nesse trechinho que o Evangelho segundo o Espiritismo nos rememora, que algumas pessoas, sobretudo os fariseus, viram-se ali para alguns apóstolos que estavam com Jesus e questionam: por que o vosso mestre está com os publicanos e os pecadores? Ou seja, eles notam que Jesus está em um meio ali diferente e eles questionam. Mas esse questionamento é muito irônico. Este é um questionamento é uma crítica muito maldosa que eles fazem. E Jesus ouve essa crítica, ouve essa pergunta que é realizada. E nesse momento, Jesus responde, dizendo a eles: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Essa é a resposta de Jesus aos fariseus que estavam ali maldosamente o criticando por ele estar em um meio social em que as pessoas tinham um coração longe do caminho do bem. E Jesus diz: olha, os sãos, os saudáveis, não precisam de médico, mas sim os doentes. E bom, meus amados irmãos em Jesus, agora nós convidamos a todos a compreender um pouquinho mais o que essas palavras, esse contexto do Cristo pode trazer de ensinamento para nós. Quando Jesus, ele nos diz que quem necessita de médicos são os doentes, por doentes a gente pode compreender almas enfermas. Nem tanto aqui doente fisicamente que Jesus falava, mas o doente da alma. Almas enfermas, ou seja, que estavam num caminho pernicioso, almas cheias de imperfeições morais, almas que estavam entregues aos desejos baixos, aos vícios morais, ou seja, o orgulho, o egoísmo, o ciúme, a inveja. Então, a esses corações, almas enfermas, Jesus diz: a esses necessitam de médico. E o médico que Cristo fala é Ele mesmo, são as palavras divinas. Porque Jesus é o grande médico de almas. Jesus é o grande médico de almas. E essas palavras, elas caem perfeitamente para todos nós, até mesmo hoje em dia, na nossa atualidade. Todos nós ainda temos imperfeições. Não somos almas perfeitas, almas totalmente iluminadas. Ainda temos as nossas sequelinhas morais. Ainda temos as nossas más tendências que precisamos vencê-las. E por termos ainda imperfeições na nossa alma, todos somos enfermos, moralmente falando. E com isso todos nós necessitamos do nosso amado médico, que é Jesus. E esse ensino do Cristo, ele é um ensino de esperança para todos nós, de esperança. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós cometemos atitudes equivocadas em nossa vida. Nós falamos certas coisas que depois a gente para pensar e fica até com um cadinho de vergonha das coisas que a gente já falou. Por vezes são pensamentos, são desejos que passam pela nossa mente e que são totalmente baixos, totalmente efêmeros. Em outros momentos, no passado, foram atitudes que nós tomamos que hoje em dia, se nós olharmos, ficamos extremamente
arrependidos. Todos nós, em algum momento, seja dessa existência, seja de outra existência passada, realizamos escolhas no caminho do mal, tomamos atitudes que hoje a gente pode sentir um pouco de culpa, ou em outra existência teve uma atitude que corroeu a culpa no nosso coração. E por estar dentro desse cenário, dentro dessa situação, em muitos momentos, quando a gente vê que falhou, vê que errou, que falou algo que não devia, ou que fez uma atitude que não deveria, muitas vezes a gente olhando esse cenário e tocados pela culpa, nos achamos indignos de sermos amados por Jesus. Nos achamos indignos de seguir os passos do Cristo, de trabalharmos para Jesus, acreditando equivocadamente que apenas almas extremamente evoluídas podem servir a Jesus. Então, simplificando aqui por outras palavras, o que acabamos de dizer é, por outras palavras, muitas vezes a gente comete um erro, uma falha, que seja no presente, que seja uma falha que tivemos lá no passado. E essa falha, esse erro, esse equívoco, essa decisão perniciosa que tomamos, corrói o nosso coração de culpa a certo ponto que a gente se acha indigno e incapaz de servirmos a Jesus, de nos transformarmos no caminho do bem, ou de termos uma chance, uma oportunidade de nos transformarmos e de fazermos diferente com Jesus. Então, essa mensagem do Cristo é para todos aqueles corações que pensam dessa forma, equivocada, que acreditam que são indignos de serem amados, serem indignos de ter uma oportunidade de mudança após um erro que aconteceu ou uma atitude ruim que tomaram. Essa mensagem é para nós, que um dia falhou e que ainda falhará na vida. Essa mensagem é para nós, porque Jesus nos diz, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Nos trazendo esperança no nosso coração e dizendo a todos nós que, independente dos erros que já cometemos, independente das falhas que tivemos, independente das situações que a gente já se deleitou algum dia, independente disso, se o nosso coração é humilde e se abre verdadeiramente para a transformação em Jesus, podemos ter certeza que esse grande médico de almas vem curar o nosso coração, vem nos dar uma oportunidade de mudar, vem tocar a nossa alma para nos transformar no caminho do bem. Cristo está sempre de braços abertos para todos nós, independente das atitudes que já tivemos. Cristo está sempre com os braços abertos para nos acolher, para nos dar uma chance de mudança e servir na tua seara. Da mesma forma que Deus, nosso Pai, está sempre aberto para acolher os filhos pródigos que retornam após ter se perdido no caminho. Da mesma forma que Deus, nosso Pai, dá diariamente chances para todos nós mudarmos, Jesus, o nosso irmão maior, está sempre com os braços abertos para nos acolher e dizendo: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Por isso Jesus, ele está entre todos nós. Entre aqueles corações que já são mais evoluídos, mas Jesus também está entre aquelas almas, entre nós, vou colocar entre nós, que não somos tão evoluídos assim. Jesus está entre nós também, nos concedendo chances de mudar, chances de transformar, nos concedendo trabalho e serviço para evoluir a nossa alma e evoluir moralmente. Por isso, meus amados irmãos em Jesus, a nossa mensagem de hoje é uma mensagem de esperança. Por mais que a gente tropece, por mais que a gente erre, não vamos cair no desânimo, no medo, na insegurança.
Não vamos nos desanimar do caminho, mas vamos nos reerguer, levantar e seguir a nossa jornada, aprendendo com o erro cometido. Vamos aprender com o erro cometido e continuar na nossa jornada com Jesus, porque Cristo chama a todos nós. Bom, meus amados irmãos em Jesus, esta foi a nossa mensagem desta terça-feira. Espero que da melhor forma possível eu possa ter explanado sobre o tema, ter semeado em nosso coração uma mensagem de esperança para todos nós. Esperança que todos nós podemos nos transformar, mudar, caminhar e progredir. Nós não somos os mesmos de ontem. Um erro, um equívoco na nossa vida não nos define. Uma fala mal colocada que nós em algum momento falamos não nos define. O erro de ontem não nos define, mas serve de aprendizado para todos nós. Com isso, tenhamos sempre bom ânimo, boa vontade para mudar e vamos crer sempre que todos podemos nos transformar. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que estiveram aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Fiquemos em paz, que assim seja.